A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia na palavra do Senhor. Aqui que vos fala o irmão Emerson, estamos em mais um dia no canal do YouTube, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. E o Senhor, Ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Glória a Deus. Hoje é quarta-feira, 29 de julho. Aleluia. 4h14 da manhã. Glória a Deus. É madrugada aqui em São Paulo. Mas essa madrugada, o Senhor, Ele tem uma palavra para nossos corações, que está em Jeremias 23, cujo título é Profecia sobre o Messias. O Messias é aquele dos tempos antigos que há de vir, que nós conhecemos como o Senhor Jesus Cristo, que foi até o céu, até a glória do Pai, mas ele deixou o Consolador, que é o Senhor Espírito Santo de Deus, que age sobre nós, que intercede sem cessar, com choros inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Porque, meus irmãos, nós temos que entender que nós somos pecadores, nós somos carne pecaminosa. E o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia porque Ele tem planos. E a misericórdia dele fala mais alto do que a ira, mas a ira de Deus, ela está sobre a terra. A ira de Deus está sobre nós. Porque se nós olharmos para o mundo ele vive em tanto pecado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na época existia Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades. Não sei ao certo o tamanho, mas imagino este servo, pela ignorância deste servo, imagino que deveria ser as cidades de antigamente. Como não existiam muitas pessoas no planeta, as cidades antigamente, imagino este servo, imagina, como deveria ser, vamos supor, uma vila aqui, outra vila ali. E o pecado estava tão forte, subindo as narinas do Senhor, que ele mandou fogo do juízo sobre essas cidades. E acabou destruindo, e tem até hoje essa cidade. Só as ruínas com sal e enxofre e tudo mais. Agora, imaginamos nós, o mundo inteiro. Um exemplo, se existissem 100 mil pessoas no mundo, naquela época existiam 200 pessoas. Agora imagina se 200 pessoas foram destruídas pelos pecados, imagina 1000 pessoas. Isso é só um exemplo, tá? Claro que tem muito mais. Isso é só um exemplo. Imagina se 200 foram destruídas, imagina 1000. Então, meus irmãos, o pecado, a maldade está tão mais forte do que aqueles tempos antigos que o Senhor, Ele está derramando ira sobre a terra. E Ele nos deu uma palavra de salvação, que está em Jeremias 23, versículos 23 e 24. Somente esses dois versículos, porque ontem nós trabalhamos com o versículo 19 até o versículo 26, se eu não me engano. Só que hoje é somente Jeremias 23, versículos 23 e 24, que diz assim: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Meus irmãos, isso é uma palavra muito séria, muito forte. Essa palavra é uma palavra muito valente. Por que eu digo isso? Porque Deus, Ele está perguntando a nós: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe?
Muitas pessoas elas estão fazendo algo errado e diz que Deus não está perto. Ele sempre está perto, porque o mundo é dele. O mundo pertence a ele. E todos nós, seres humanos, todos nós viventes, somos obras das mãos dele. Porque ele nos criou, ele nos fez para o propósito dele. E todas as coisas foram criadas por ele. Aí você imagina, mas por que Deus criou o mundo? Ele criou o mundo porque ele tem um propósito para cada um de nós. Mas Deus, ele é um só e nós somos bilhões e bilhares. Pois é, Deus, ele é Deus. É por isso que ele é totalmente diferente de nós. Enquanto nós somos mesquinhos, enquanto nós somos soberbos, enquanto nós somos maus, enquanto nós somos mentirosos, enganadores, falsificadores, Deus, ele é ao contrário de tudo que nós somos. Quando eu falo nós em geral. Este servo também está no meio. Por quê? Porque este servo é carne e ninguém está salvo diante do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor e permaneça de pé, porque todos nós corremos risco de tropeçar. É por isso que nós devemos buscar o Senhor a todos os momentos. Mesmo aquele momento que a pessoa ela se sente rejeitada, ela se sente longe, e Deus está dizendo aqui, porventura sou eu Deus de perto e também não de longe? Porque o Senhor, ele está perto, o Senhor, ele está longe. Ele está longe observando aqueles que querem aceitar Jesus. Aqueles que querem aceitar Jesus, aqueles que querem se aproximar, Deus, ele se aproxima. Mas aqueles que não querem nada com Deus, não é que Deus se afasta, é que nós nos afastamos de Deus. E Deus, ele fica de longe. Mas sempre ele está por perto, de braços abertos, esperando um sinal, esperando uma vontade, esperando um sentimento. Somente um sentimento que nós sentimos, nós chegamos perto de Deus. Por um sentimento. E Deus, ele conhece todas as nossas fraquezas. Deus, ele conhece todos os pecados que nós praticamos. Porque eu não digo nossos pecados, não. Pecados não é nosso. Pecados, ele é do mundo. Pecados, ele é do inimigo. Porém, nós adquirimos, porque nós somos carne, porque nós vivemos aqui na terra. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina nos tempos antigos, antes da nossa criação, o inimigo, ele morava no céu. Ele era um anjo de luz, um anjo com pedras preciosas. Ele andava sobre as pedras preciosas. Ele conhecia tudo e todos no céu, o reino celestial. Ele conhecia a Deus pessoalmente. E por um sentimento, olha só, por um sentimento que entrastes no coração dele, por um sentimento, ele foi expulso do céu e transformado em demônio. Agora, e detalhe, e ele ainda levou 1/3 dos anjos que também conheciam a Deus, viviam com Deus, foram criados por Deus e viviam no céu a qual Deus o criou. E criou Deus. Vocês perceberam a magnitude desta palavra? Agora, imaginam vocês, nós, seres humanos, que nunca vimos a Deus. Só conhecemos a Deus pelas Escrituras e pelo sentimento. O mesmo sentimento que estou sentindo agora, falando da palavra dele. Porque a palavra dele, ela nos impulsiona a fazer o que é certo. Quando nós estamos na palavra de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, ele nos impulsiona a fazer o que é certo e correto. Porque o certo, ele sempre vai ser certo. O errado, ele sempre vai ser o errado. Muitas das vezes,
prego a palavra aqui e ainda recebo coisas de outras pessoas falando coisas que não invoga nada. Por quê? Porque essas pessoas, elas não podem ver as coisas certas que querem falar mal das coisas certas. Ou seja, pessoas que não querem andar nos caminhos retos. Ou seja, porque aprenderam desta forma, ou seja, que de tanto andar no errado, critica o certo. Mas o Senhor, ele não é Deus de longe, ele é Deus de perto. E ele contempla todas as coisas. Porque, meus irmãos, uma palavra é certa, todos nós temos uma chance. Todos nós temos uma chance de ter conhecimento de Deus. Todos nós temos uma chance de ter conhecimento da palavra de Deus. Todos nós temos uma chance de ter conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a palavra de João. Por quê? Porque a verdade, ela liberta. A mentira, ela vai encobrir, mas a verdade, ela liberta. Enquanto o ser humano vive na mentira, ele está encoberto. Ele não abre os olhos, ele não tira aquela cobertura para poder enxergar o que está na frente. Mas quem anda na verdade é descoberto essa cobertura, abre os olhos e enxerga o que está na frente. Mas todos nós temos uma chance, todos nós temos uma chance de ver a verdade, porque Deus, ele é Deus de perto. Se ele é Deus de perto, ele nos dá uma chance de enxergar a verdade. Se ele fosse só Deus de longe, não teríamos nenhuma chance, mas ele é Deus de perto. Se ele é Deus de perto, ele está contemplando todos, ele contempla os maus, ele contempla os bons. Ele contempla tudo o que nós fazemos, porque a palavra diz assim, ó, os caminhos dele não são os nossos caminhos, o pensamento dele não são os nossos pensamentos. Porque os nossos caminhos, os nossos pensamentos, eles são finitos, eles têm fim, eles acabam. Mas os caminhos, os pensamentos de Deus são infinitos. É por isso que nós estamos aqui na terra, para ser provados, para ser aprovados, para receber a vida eterna e estarmos sempre, para todo sempre com o Senhor. Enquanto nós passamos agonias, enquanto nós passamos dificuldades, enquanto nós passamos tristeza, enquanto nós passamos violência aqui na terra, nós temos que ser provados pelo fogo, para ser aprovados para ir com ele, para viver a vida eterna, sem choro, sem lágrimas, sem funeral, sem escândalo, sem violência, sem nada, somente Deus. Por quê? Porque Deus, ele é paz. Quando Deus, ele transforma uma pessoa, essa pessoa, ela adquire paz, porque a palavra de Deus, ela é reta, justa e correta, porque a palavra de Deus, ela nos traz paz. A presença de Deus nos traz paz, porque todas as coisas de Deus, ele nos dá paz. E paz é o que nós precisamos hoje em dia. Hoje em dia o inimigo, ele está lançando adeptos dele para que o evangelho seja distorcido. O inimigo, ele lança adeptos dele para que criam muitas guerras. O inimigo, ele lança os adeptos dele para transformar a terra em inferno aqui na terra, para transformar a terra em caos, para transformar todas as pessoas em malignos, para transformar todas as pessoas para longe de Deus. Essa é a guerra do inimigo. E vou te falar mais, o inimigo, ele já está condenado. Assim como ele está condenado, ele está levando muitas pessoas a se condenarem junto com ele. Mas Deus está te dando uma chance nesse momento para te converter, limpar o teu coração, porque Deus, ele é Deus de perto e Deus está contemplando o que você faz nesse momento. E não pensa você que você está sozinho, que Deus não está. Não, Deus, ele está em todos os momentos. Basta você abrir o teu coração, basta você abrir a tua mente, o teu entendimento, para que Deus possa entrar na tua vida e te livrar de todos esses males que te cercam. Deus está falando com alguém, Deus, ele vai te livrar de todos os males
que te cerca, se você está duro de coração, porque houve algo, alguma maldade com você, essa maldade vai cair por terra agora, porque Deus ele está te libertando. Mas tem uma palavra, Deus ele liberta através da palavra dele, e a palavra dele pelo ouvir. Se você ouviu a palavra, adquiriu a palavra, se alimentou da palavra e quis a palavra com você, Deus ele vai te libertar. Deus ele vai te fazer adquirir fé, e a fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ele entra no íntimo da alma e do espírito, ele arranca o que não presta e só deixa a bondade de Deus, porque a palavra vos libertará, a verdade vos libertará, porque é somente a palavra de Deus. Se você está ouvindo esta palavra de Deus, se a palavra entrou no teu coração, no teu entendimento, na alma do espírito, essa palavra ela vai arrancar toda a incredulidade e vai deixar somente a vontade de Deus, porque a vontade de Deus em te libertar é muito, porque Deus tem pressa em libertação de pessoas, porque Deus ele é o único, ele é o todo-poderoso que pode te livrar dessa aflição que você sente. Você que sentiu algum dia e não sente mais, sinta o poder de Deus agora, porque Deus ele te liberta de toda incredulidade agora no teu coração. Deus ele te liberta, Deus ele vai fazer o teu caminho florescer a partir do momento que a palavra entrar no teu coração. Glória a Deus, aleluia, aleluia. É por isso que ele disse que Deus ele é Deus de perto. Porque muitas pessoas estão desviadas da igreja, muitas pessoas não querem aprender a palavra de Deus porque acham que Deus ele não vê. Deus ele vê tudo, ele contempla tudo. Ele está presente de tudo, porque ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. E diz mais, esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Aqui ele está dizendo, pessoas que estão escondendo, estão em esconderijos, o Senhor ele vê tudo. O Senhor ele contempla tudo e ele vê tudo, tudo acontecer da forma que ele vê. Meus irmãos, essa é uma palavra digna de toda a verdade. Essa é uma palavra digna de toda aceitação. Que o Senhor, ele contempla os bons, ele contempla os maus. O Senhor, ele está te dando uma chance nesse momento de receber a palavra dele e ele te transformar. Porque a palavra de Deus, ele transforma, assim como transformou esse irmão aqui. Esse irmão não era para estar aqui falando com vocês. Eu vivia no mundo, no mundão velho aí fora, mas o Senhor, com a misericórdia dele, ele me livrou. Mas tem um porém, porque este servo quis ouvir a palavra. Se este servo não quisesse ouvir a palavra, este servo não estava aqui. Deixa eu te falar um testemunho rápido. Uma vez estava em casa, eu tinha bebido, estava em casa e Deus enviou um profeta para falar comigo. Eu não dei atenção. Passaram-se 15 anos, 20 anos e começaram a falar de novo. Já faz muitos anos que estou liberto do mundo e estou aqui falando da palavra de Deus. Tive uma chance de ir antes, mas não quis ir antes. Eu fui depois, mas estou aqui. Deus, ele não é Deus de longe, ele é Deus de perto. Podia eu pensar que Deus estava longe, mas na verdade ele estava perto, me chamando. Não sei se foi uma ou foi duas vezes, eu não me lembro, que eu vivia no mundo da lua, como diz, eu vivia no mundo da lua e não prestava atenção nas coisas. Mas Deus, ele sempre estava me chamando, sempre estava me chamando. E antigamente era mais difícil, e hoje é muito mais fácil do que nós imaginamos. Hoje está muito mais fácil de aprender as coisas. Hoje tem internet, aqui a palavra para vocês. Hoje tem televisão, tem tudo. Mesmo que a televisão não fale da palavra, mas em algum momento, ligando, clicando, alguma coisa vai ter. A internet, o telefone, o WhatsApp, está tudo aí a nosso dispor, a nossa disposição para aprender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, espero que essa palavra espero que essa palavra entrou no teu coração.
Você que precisa de uma providência de Deus. A providência acabou de chegar. A providência chama-se Palavra de Deus. Esse assunto de que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Meus irmãos, busque a palavra de Deus. Buscai o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tá aí o segredo da prosperidade, o segredo de ficar bem. É ouvindo a palavra de Deus, adquirindo a palavra de Deus, se consertar perante a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Às vezes este servo mesmo fica impactado com tanta palavra de Deus. E Deus, ele é fiel para cumprir todas as coisas. Porque antes nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que ser fiel a Ele para que Ele possa cumprir as promessas em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Chegamos mais um fim de uma live, mais um fim de uma palavra de Deus. Queira este servo estar falando muito mais da palavra, mas amanhã tem mais ou menos nesse mesmo horário. Aqui que vos fala é o seu irmão Emerson, estamos aqui todos os dias na madrugada no canal do YouTube, @Momento Único Oficial com 2 Fs. Glória a Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!